Salve galera, tudo bem? Estamos aqui de volta, terceiro episódio da UCG Cast, né? Um podcast da construção civil aqui da Baixada Santista. E antes de a gente apresentar aqui os nossos convidados de hoje, eu quero agradecer mais uma vez aqui a nossa audiência, né? Muita gente aí nos parabenizando aí pela chance, né? Da gente bater um papo aqui sobre a construção civil, né? Sobre negócios, sobre desenvolvimento, porque quando a gente fala de construção civil, a gente está falando de desenvolvimento, né? E aí, não só do Guarujá, mas de toda a Baixada Santista, e a gente está vivendo um momento muito propício para isso, né? Então, por isso eu quero agradecer aqui, né, os votos que temos recebidos aqui. Estamos indo para o terceiro. A coisa está ficando séria, né? Quando a gente vai para o terceiro é porque a coisa já está ficando séria. Eu quero aqui agora apresentar aqui os nossos convidados, né? Aliás, eu vou começar, lógico, pelas moças, pelas convidadas, né? Quero dar aqui agradecer aqui a presença aqui da secretária de Planejamento do Guarujá, a Poliana Iamonte. Poliana, obrigado pela presença aqui, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho. É super bacana quando a gente recebe um convite desse e a gente vem com muito prazer. Legal. Obrigada. Bora bater papo. Vamos botar a conversa em dia. Vamos prosear aqui, tá bom? Deixa eu dar as boas-vindas para Caroline Moreira, ela que é diretora de Planejamento do Guarujá e que gentilmente está aqui conosco também. Já vou aqui dar as boas para você, Carol, né? Porque não dá para chamar de Caroline, né? Não, Carol. É Carol, é isso? Isso, Carol, por favor. Eu me lembro que eu tenho uma cunhada que chama Cristiane. Uhum. E ela sempre fala assim, olha, quando me chamam de Cristiane, é porque alguém tá brava comigo. A coisa tá séria, né? Porque é Cris, né? Eu imagino que com você é Carol a mesma coisa, né? Também. Se alguém falar, Caroline, tá brava, né? A hora que a Poliana fala assim pra você, Caroline, você deve pensar... Fechou o tempo. Fechou o tempo. Mas a gente vai chamar ela de Carol. Só Carol. Só Carol, tá bom? Carol. Só Carol. Né? E o legal é que ela é arquiteta e gosta da área de urbanismo. Isso, arquiteta urbanista. Então, arquiteta urbanista. Então, acho que é muito importante isso também. Vai ajudar bastante já a gente aqui no nosso bate-papo. Seja bem-vinda, Obrigada. Carol. Obrigada. Seja bem-vinda, Carol. Deixa eu dar aqui também minhas boas-vindas aqui para essa dupla aqui que já está ficando famosa aqui conosco já. Deixa eu apresentar primeiro aqui José Roberto Zanetti, ele que é empresário, representante da União dos Construtores do Guarujá e que nas horas vagas também bate a sua bolinha. É um ex-jogador, né? Porque jogador mesmo já não mais. Zanetti, seja bem-vindo. Gostou ou não? Bom dia. Pode retrucar, fica à vontade. Não, hoje eu falei que a Apache... Paz e amor hoje, é isso? Hoje é de paz. Hoje tem Apache. Hoje tem a Apache hoje é de paz. Quem é baiano sabe disso. Homenagem ao Bloco Apache de Salvador. E obrigado mais uma vez pelo convite, né? Achei que hoje a sala ia estar com um nível muito bom aqui, não precisaria nem dar presença aqui, pedir dispensa, mas meu chefe Rogério está convocado. Mas, precisa trabalhar. Precisa. Mas precisa trabalhar. Estou achando que o programa também está com um nível muito bom, com a presença da Poliana, da Carol, pessoal aí que está à frente do plano diretor do Guarujá, já há questão de 2 anos, fazendo um trabalho sério, árduo, né? Que às vezes a gente não concorda com tudo, né? Mas nem entre a gente se concorda, né? Mas hoje a gente não vai falar nisso. Hoje é suave, hoje a Apache agora é de paz. Por favor. Né? Até porque essa dupla aqui vai para o céu direto. Aguentar o que elas estão aguentando lá com... Né? Bom, vamos deixar o papo para depois. Hoje eu só vou brigar com essa cadeira aqui, que por hora eu suspeito. Deixa abaixo. Deixa eu dar boas-vindas aqui para o meu amigo Silvio Camargo, também empresário, representante da União dos Construtores do Guarujá, e que não é jogador de futebol, mas é jogador de tênis. Mas já tá foi bom? Já fui jogador. Você já foi jogador de futebol? Opa, zagueiro. Zagueiro? Daqueles. Meu primo daqueles que saíam com a canela. Que segurava. deixava a canela dos outros A inchada. bola passava, mas ninguém mais passava. Não teve elemento surpresa. Mas hoje é melhor tênis. Não, né? tênis embora falam que, na verdade, o tênis puxa muito mais que o futebol, né? Assim, Muito. exige muito mais do atleta. Mas
Tô longe de ser atleta hoje. É? Não. Melhor ser empresário agora. É melhor ser empresário. Não, ó, mais ou menos. também. A preocupação com a área tributária está deixando a gente doido. É melhor ser secretário de planejamento do Guarujá. Eu tenho certeza que não. Aí é uma moleza. Eu tenho certeza Mas, que não. Poliana, quando eu falei em jogador de tênis, você falou muito. Eu achei que você também joga um tênis ou não? Não, eu arrisco. Ah, Meu marido joga, eu arrisco. Você arrisca. Tô me esforçando bastante, mas é muito gostoso. É um esporte que eu não fazia e fui aprender, mas é muito legal. Beach tênis também? Quando dá, né, Zanetti? Quando tem tempo, a gente vai na praia. Também muito difícil, mas é gostoso. Imagina, com esse negócio de plano diretor, você deve ter tempo pra caramba. Nossa, viu? nem Gente, fale. e Carol faz alguma coisa? Pratica alguma modalidade? Carol faz yoga. Olha que lindo! Pra aguentar Tem tudo alguém isso. que... É a voz de equilíbrio dessa mesa aqui, já Tá saquei. vendo? É isso, muito importante. isso. Minha mãe fez durante 40 anos. Maravilhoso. Eu vou procurar me... Depois eu vou passa o procurar contato aí com a Carol. pra Poliana, tá certo? Gente, olha, eu vou fazer aqui um convite para que esse programa está sendo gravado, né? Aliás, eu vou dar um spoiler aqui, vou fazer até um desafio, né? Tá. Nós estamos se preparando para gravar ao vivo, tá? Tá. Então não vai ter corte, né? Ao vivo não tem corte. Legal. Mas esse ainda está sendo gravado aqui, mas mesmo sendo gravado, você que está nos vendo agora, mande aí a sua sugestão de tema aqui para a gente convidar aqui, né? Sempre pessoas ligadas aos temas aí que a gente vai ser tratados aqui. Lembrando que a nossa proposta aqui, né, é um podcast da construção civil, mas a verdade é que a gente quer falar de desenvolvimento aqui da região, né? Então, desenvolvimento são tantos temas, né, que a gente precisa abordar: mobilidade urbana, Porto, aeroporto, Isso. Retroporto. olha só, o Tem que tudo mais? Ó, isso, vamos lá, né? vamos anotando aí tudo O aí. mais importante de todo, né? Expansão Ligação seca, né? portuária. Exato, Turismo, agora vai acontecer uma coisa maravilhosa. Que Verdade. O aeroporto saindo, ele vai superar o que eu escutei numa proposta que quem era da área. Não, o movimento vai ser isso. O Guarujá vai mudar essa realidade. O pessoal vai ter que antecipar, porque o Guarujá é uma cidade conhecida no Brasil inteiro. Por isso que ela está sempre na mídia, está sempre levando tiro, falando bem ou mal, mas estão falando do Guarujá. Então, isso a gente tem que começar a usar. E hoje nós estamos numa operação maravilhosa no Guarujá. Uma segurança espetacular. Eu nunca vi, olha, eu estou no Guarujá há 35 anos. A Operação Escudo, eu queria a Operação Escudo o ano inteiro. Quer dizer que É de eterno. se a gente conseguir isso, é uma conquista. Muito legal, muito legal. E legal que a operação, ela pegou também a Guarda Municipal. Você vê os veículos e o equipamento que está, e o investimento que o Guarujá fez na área de segurança, nunca se fez esse investimento de área de segurança. Você vê que eu estou informado, eu vou buscar as informações. Não, é que Prefeitura do Guarujá também. Aqui todas as intervenções da prefeitura, frente principalmente à área de segurança, elas foi muito eficaz, né? E a prefeitura, de fato, precisa ter esse engajamento, muito embora a responsabilidade da segurança como um todo é do Estado e dos públicos municipais é de responsabilidade do município. Mas claro que a prefeitura faz essa operação em conjunto com o Estado para que a gente possa transmitir uma maior sensação de segurança para quem transita e faz uso da nossa cidade. E, de fato, isso, por esses dias todos aí, a gente tem sentido. Sim. E tem visto isso, né, aos olhos. Eu não passo em uma avenida que não tenha uma viatura. Verdade. Verdade. Só a mídia não vê. A mídia não vê, porque quando acontece algum crime no Guarujá, ele sai estampado em letras garrafais, mais um problema no Guarujá, mais alguma coisa. Quando acontece em qualquer outra cidade do litoral, é mais um problema no litoral. Mas fica sem tranquilo, especificar. Eu falei fora do ar aqui que a gente vai combater essa má notícia com a boa notícia, né? Então, para isso que a gente está aqui, para falar de coisas boas, sim, né? Falar de coisas boas. Aliás, a gente está falando de tema, eu vou mandar aqui um abraço aqui, um beijo para minha amiga Sandra, aqui a Muleira, que é do Guarujá Conventions, Birô.
E, aliás, está aqui um tema legal aqui da gente trazer aqui a Sandra, o pessoal do Legal. Convention aqui, né, para a gente falar de turismo aqui. Né? Legal, Por que legal. não, né? Falar de turismo aqui. Ela estava me perguntando aqui, né, que ela assistiu lá o nosso podcast aqui. Obrigado, viu? O Sandra, né? O Sandra que está cuidando lá A Sandra, de vez em quando, eu vejo ela no cafezinho, a Belinha. Na Belinha? Ela fica É, lá na e Belinha olha, também? e que eu falo que é bom ir, viu? Ele é todo rosinha, ele é lindo. O duro é a gente tá só dois conversando, pode se confundir, mas não. Não, mas se o lugar é agradável, pode. Super não agradável. tem Vale a pena problema. tomar um cafezinho lá na Belinha. Vale a pena. É verdade. Meninas, vamos lá. Poliana e Carol, eu estou impactado positivamente, né, com a atuação de vocês. Não só pela questão do plano diretor, né, que eu brinquei aqui que vocês vão para o céu direto, né? Ah, isso eu tenho Porque certeza. não, você tem certeza, Com né? certeza. Mas- Até um tempo atrás eu não tinha, mas agora eu já tenho. Mas quando a gente fala de planejamento, e hoje a gente vê Guarujá no canteiro de obras, né? Sim. E quando a gente vê uma cidade assim, né, tem a parte que reclama, que fala, puxa, quanta obra, né? Tá difícil se deslocar. Mas tem quem enxergue com bons olhos e fala assim, caramba, peraí, se está tendo obra, está tendo melhoria. E se a obra está acontecendo, é porque está tendo dinheiro. Ou foram buscar dinheiro em algum lugar Sim. para pagar aquela obra, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é fruto de trabalho, de inteligência, de experiência. E aí eu queria começar pelo início com vocês. Eu queria pedir permissão aqui para conhecê-las melhor. Primeiro você, Poliana. Fala um pouquinho da sua carreira. Então vamos lá, eu vou te contar. De onde você veio? Né? Quem é você? De onde você saiu? De onde você saiu? Né? Saí da mamãe. Mas assim, eu sou de Jundiaí e nós nos mudamos há alguns anos para Peruíbe. E minha mãe, sempre muito destemida, buscou nos levar para uma cidade mais tranquila, porque Jundiaí estava crescendo muito e ela precisava cuidar dos três aí de uma maneira mais eficaz. Bom, mudamos para lá, me casei muito cedo, fui estudar e fui trabalhar na prefeitura até hoje brinquei, falei, fui fazer as contas, eu já tô com mais de 30 anos de área pública, né? Ingressei em Peruíbe, com o prefeito Benedito Marcondes Sodré, um ícone naquela cidade, e aprendi muito. Eu entrei lá como guarda-mirim, fui acessando alguns cargos, né, como assessora de departamento, fui diretora de fazenda, de dívida ativa, trabalhei no cadastro mobiliário, imobiliário, fui secretária de administração, fui secretária de planejamento, instituímos lá um grupo de planejamento, que é o famoso GEPAN, que dava assessoria direto ao prefeito. Na época era o Roberto Preto, e foi muito interessante esse desafio. Então, fui me especializando, fiz faculdade de Direito à época, pós-graduação em Políticas Públicas, mas a área do planejamento está Só uma dúvida, Poliana. Você pegou a época ou escutou as histórias foi um ícone em Peruíbe, famoso Coronel Petená, Sim, que fez os campeonatos de surf no Glória Hotel, que a gente ficava eu não hospedado queria... no Glória Hotel. Eu não Coronel Petená. Coronel Petená. Vou abrir um parênteses. Na época nós tínhamos uma revista de surf chamada Quebra-Mar. E a gente era convidado para os campeonatos de Peruíbe. Você era surfista também? Era, né? Porque hoje não. Né? Agora você já Eu tenho dois filhos, um chama Kauai, um chama Mau e a minha neta chama Lanai. Então, das 8 ilhas havaianas, já só faltam 5. Só faltam 5 agora. Faltam 5, né? Vai vir mais neto, a gente nós fizemos aqui os campeonatos 76, 77, 78 no Quebra-Mar, foi onde liberou para a prática de surf no Quebra-Mar, e a gente ia convidado para os campeonatos de Peruíbe, que o Coronel Petená fazia. Eu competi bastante lá com o Coronel Petená. Eu fui campeã de bodyboard em 87. A esponjinha! Olha o esporte. Tá me escondendo! Quem entregava os prêmios era a Miss Peruíbe, que era a Gert Rose. Gert Rose era a Miss Peruíbe, que fazia as entregas tinha sido quase Miss São Paulo lá. E o Coronel Petená organizava tudo, a gente ficava no Glória Hotel. Zanete, você tá entregando a sua idade, hein, Zanete? Eu tô, pô. O que ele tá entregando dele, puxando a minha, entendeu? Ela fala assim, conheci de nome. Eu fui puxando a minha.
Não, mas na época, gente, eu surfava de bodyboard, fui campeã de bodyboard paulista na época e competi também ali no Glória, naquela praia. E foi muito legal. Eu era muito criança ainda, eu tinha umas 9, 10 anos, eu competi até os 16. Depois, assim, fui, né, procurando trabalhar para ajudar minha mãe, enfim, não dava para ficar só surfando, só era mesmo de lazer. Porque daí eu vim correr campeonato aqui no Guarujá com a Glenda. Caramba. Glenda Kozlovski. Glenda Kozlovski. Então foi uma fase maravilhosa, foi muito legal. E aí fui, né, o trabalho, casei, tive um menino, que é o Vitor, que é a maior luz da minha vida. Isso é. Então foi assim, sensacional. E a partir daí a gente foi. De Peruíbe eu fui para o estado, eu fui ser diretora de planejamento no estado de São Paulo pela Casa Civil, na época meu chefe Geraldo Alckmin, né, e Júlio Cimeghini. Fui diretora de 26 municípios no Vale, de Itariri a Apiaí. Então o planejamento é uma coisa assim que me cativa, me envolve, eu sou, nossa, apaixonada pelo que eu faço, apaixonada. Aí fui convidada para alguns municípios, dei algumas consultorias no Alto Vale do Paraíba, trabalhei na área da educação com a construção do PAR, que era um programa de articulação regionalizada. Na época, o governo Lula lançou esse programa para que os municípios pudessem, para que o governo federal lesse os municípios e as suas necessidades. E através do PAR, você inscrevia os municípios lá, olha, eu preciso de escola aqui, mas por que você precisa? Você tem demanda? Os instrumentos musicais, projeções, material escolar, é um programa, assim, sensacional. Até hoje, ele é bastante utilizado na educação. E aí, na área do planejamento, eu recebi o convite, depois que eu trabalhei com a Ana Preto, que foi prefeita lá. A Ana perdeu a eleição, não vingou, não prosperou, e eu recebi o convite para ir para o Guarujá. E aí, na época, quando me convidaram, Poliana, se aceita? Eu era secretária de 2 pastas, né? E me convidaram assim, se aceita ser diretora? Falei, claro que eu aceito. Não, mas é diretora, tipo assim, né? Achando que a gente está num patamar e que a gente não vai descer disso, de forma alguma. A política é uma roda gigante. Uma hora você está aqui, outra hora você está aqui. Você precisa estar se adequando, né, a essa realidade. Falei, não, claro que eu aceito. E aí fui para lá. Quem era o secretário na época? Darney. Não, perdão. O Adalberto. Adalberto Ferreira. Hoje é o de desenvolvimento. Aí o Adalberto ficou Também 3 meses como secretário, a convite dele, que eu fui para lá, junto com o Cláudio Torres, na época, a quem eu agradeço o convite. Cláudio Torres, meu amigão. Cláudio Torres. Trabalhou comigo dentro da Rocais. Ele é um arquiteto sensacional. Faz muita recuperação de igreja. Exato, ele trabalha muito com restauro. Meu amigão. Muito com restauro. Amigão mesmo. E aí eles me convidaram, eu falei, não, sem problema algum, vou sim. Fui para lá, fiquei 3 meses como diretora, aí o Adalberto saiu, o Darney entrou como secretário, o prefeito me convidou para ser adjunta, falei, vamos lá de adjunta, não tem problema, tá ótimo, eu super feliz. E aí acabei que depois da pandemia, pela ausência aí de algumas situações, a gente acabou assumindo a secretaria como secretária. Depois acumulei secretaria de governo, um momento lá no Guarujá. E é isso. E assim. Então você entrou no segundo mandato? No primeiro mandato. Primeiro. Tá, então primeiro, toda essa história aí, todo aconteceu no primeiro mandato com o Adalberto, tá. né? Mas assumindo como secretária foi na pandemia? Foi no segundo mandato. Legal. Tá. Poxa, foi pós-pandemia. E conseguiu fazer tudo isso? Silvio, assim... Olha, parabéns, viu? Planejamento é uma arte. É uma arte. E pegando o gancho aí do Rogério, quando ele comentou, poxa, vocês estão cheios de obras, cheios de investimentos. De fato, a gente fez um trabalho bastante árduo lá no Guarujá. Quando eu assumi lá enquanto diretora, nós tivemos que organizar a casa, porque nós não tínhamos nenhuma certidão. E o município, quantos funcionários você tinha no setor e tinha departamento de planejamento Tinha uma diretoria. Mas não era de planejamento. Não era de planejamento, era diretoria de convênios. É isso que eu queria comentar, fazer um parênteses, desculpa te cortar. Não, imagina. É impossível. O Guarujá, que eu conheço, desde que eu estou lá há 35 anos, não tinha planejamento a cidade. Que é
Não, e de É o fato básico não do tinha. básico. Que é o mesmo. coração. Então, ela vai comentar agora, eu fiz esse parênteses, mas é importante, das certidões. Guarujá não sabia nem como pegar dinheiro, porque tem recursos aí, federal, estadual. Esse é o mérito e o coração, eu vou comentar os números aqui para vocês. Assim, até para mim, lógico que eu que trabalho na área há muitos anos, para mim também é desafiador. E eu adoro isso. Eu não gosto da mesmice, eu gosto de coisas novas. Desafios. Assim, desafios. Coisa que é muito fácil, vem fácil, vai fácil. Não é legal. E aí assumimos lá a diretoria de convênios. Nós tínhamos 2 funcionários. Aí estruturamos, arrumamos, limpamos, arrumamos, né, as certidões para captações novas. A gente precisava regularizar o que estava pendente. Tinham mais de 38 convênios com pendências, sem prestação de contas, sem informações devidas ao Tribunal de Contas do Estado. E a gente fez uma higienização de organizar a casa, de fato. Recuperamos esses convênios antigos que tinham condições de serem captados. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi Mirante da Campina, Mirante da Galeta e Horácio Laffer, Thiago Ferreira. E eu falo desses 4 porque são convênios, nós assumimos em 2017, os convênios são de 2012. Quando nós assumimos, eles já tinham mais de 5 anos. Pelo regramento, a prorrogação, a prorrogação de captação de recursos, ela deve ser feita mediante justificativa e com um embasamento legal. A partir de 5 anos, você faz o encerramento, denuncia, que é o cancelamento, né, em termo mais claro. Você cancela aquilo, devolve o dinheiro que estava na conta, corrigido, e vida que segue. Virou um passivo, teoricamente, para a administração. O que nós fizemos? Cheguei para o prefeito, eu não o conhecia, porque não tinha nenhum contato, aliás, nem por ele que eu tinha sido convidado, foi pelo Cláudio Torres e pelo Adalberto. Eu cheguei para ele, dei uma lista para ele e falei assim: prefeito, olha, esses convênios, Mirante, Horácio, só do DAD tinham 25 convênios com problema. Caramba. Dos 38, 25 eram do DAD. Eu falei, prefeito, o que o senhor acha? Podemos prosseguir ou vamos cancelar todos? Porque a decisão não é da Poliana, a decisão é do prefeito. Claro. E ele falou assim, qual a orientação? Eu falei, olha, prefeito, o dinheiro está na conta, se a gente conseguir, pela excepcionalidade, a prorrogação, a gente pode fazer essas obras. O prefeito olhou para mim e fez assim, dá para tirar do papel? Eu super, né, assim, falei, meu Deus do céu, chefe novo, ai de mim que não apresente um bom trabalho, né, rua na certa. Falei, prefeito, dá para tirar do papel. E assim fizemos. As obras estão aí, prestamos contas, assumimos, né, porque o prefeito também precisou fazer um depósito de confiança sobre o meu trabalho, porque a gente acabou assumindo um passivo que não era nosso. Claro. Né? Obras de convênios assinados desde 2012. Eu tenho um caso de outros convênios que é de 2008. Então, a gente acabou assumindo muita responsabilidade. Mas, graças a Deus, graças também à equipe. E, assim, a Poliana não faz nada sozinha. Tem um time. A Poliana... Hoje eu tenho um mega time. Antes eu tinha um time. Hoje eu tenho um mega time. Então, quer dizer que a administração hoje, ela montou uma área de planejamento de verdade. Sim. Eu queria abrir um parênteses até aproveitando porque assim, quando eu falei que a Prefeitura de Guarujá, você disse que ela não tinha um planejamento, né? Na verdade, assim, eu também sou arquiteta, sou urbanista, tenho 20 anos de formada e fui para arquitetura, querendo trabalhar com arquitetura, desviei para o urbanismo. Também já trabalhei com OCIP, trabalhei com planejamento urbano em Mauá, Itapecerica da Serra, Osasco, vários lugares. E na Prefeitura de Guarujá, eu já estive em outros mandatos também a convite. E, de fato, é a impressão que você tinha. Assim, você tinha, sim, uma Secretaria de Planejamento, mas muito enxuta e sem uma especialização em planejamento. Então, eu fiquei muito contente, eu digo isso em nome dos outros colegas também, porque a gente teve oportunidade nessa gestão, e aí também eu falo diretamente também para a Poliana, que tem esse viés bem de planejamento, de eles quiseram engrossar o caldo. Falaram, não, peraí, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para organizar, a gente tem muito convênio que a gente está recuperando, a gente precisa de corpo técnico para trabalhar em cima disso. Então, foi feito o concurso em si. Então, a gente hoje tem um time bem bacana de arquitetos, engenheiros, né, que trabalham, a gente trabalha
bem redondo, né, Poli? Sim, A gente é está um trabalhando bem reloginho. redondo. E aí você teve, na última reforma administrativa, a criação da diretoria de planejamento, que era uma figura que não existia, né? Eu também assumi essa diretoria porque você focava muito só em projetos, que é importante. É uma parte do planejamento. Você tem projetos, você tem orçamento, só que faltava um bracinho. Até por conta, né, da gente ter, depois de ter tudo isso estruturado, ter trabalhado no planejamento do resgate de tudo isso, que aí eu acredito que isso também deu uma confiança maior para quando a gente fosse entrar na questão de plano diretor, de lei de uso e ocupação, a gente não fizesse mais as revisões pontuais que eram feitas no Guarujá. Que a gente, de fato, fizesse uma revisão consistente. Fizesse um plano diretor de verdade. Um plano diretor consistente, Tá. exatamente. A secretaria, assim, quando eu assumi como secretária, eu falei assim, olha, gente, é o seguinte, a gente precisa fazer valer o nome Secretaria de Planejamento, né? Porque hoje a gente tem aqui um escritório de projetos. Isso. Ponto. A gente não tinha um mapa detalhado com alocação, a espacialização dos equipamentos públicos, a gente não tinha um zoneamento de território na secretaria. Então, assim, a diretoria de projetos tem que cuidar de projetos, orçamento de orçamento. Você precisa ter um reloginho andando. Você não tinha uma leitura da cidade? Não toda, tinha, você não fez- tinha. tiveram que Nós desenvolver uma fizemos leitura. isso. Faltava lá esse na braço de secretaria. urbanismo mesmo, né? Reforçamos a Onde diretoria tem de água, onde passa planejamento. calçamento. Hoje, tudo, né? o que vocês perguntarem para a Secretaria de Planejamento, vocês sabem quantas ruas tem pavimentada, quantas não tem? Eu sei. Eu tenho um banco de dados que armazena essa informação. Quantas escolas, quantas UBSs? Eu sei quantas tem, aonde elas estão e Quantas espacializada no crianças mapa. tem, inclusive. Quantas crianças tem em cada uma dessas escolas por bairro? Se você me perguntar, Poliana, drenagem, vocês têm? Temos hoje, espacializado no mapa, todos os ramais de drenagem. O que estava antes e o que tem hoje e o que vai terminar. Vocês vão ter tudo isso mapeado. Tudo, Tá. tudo. Muito bom isso Nós daí. temos hoje A a nova base secretaria, cadastral, inclusive, tá a nova base acabando, tem né? essa informação. Você E pega assim, um item, por exemplo, que nem cronograma de pavimentações da cidade. Você tem lá, a secretaria tem esse Temos. cronograma de pavimentações. temos um banco, com nós datas temos previstas? Então, o que acontece, Zanetti? E Assim, nos próximos quantos anos, por exemplo? É o vamos lá, planejamento. a gente Tá? precisa passar uma informação bacana aqui para vocês. Hoje, o orçamento municipal, ele detém aproximadamente de 3 a 5% para investimentos na área da infraestrutura urbana. É muito pouco. Nada. É muito pouco. Nada. É o Eu pessoal vou dar fala, um- eu pago IPTU, mas... E eu quero pavimentação na minha rua. Não é 25% dos limites constitucionais vão para a educação, 15% para a saúde. A gente acaba investindo muito mais. O ano passado nós investimos quase 23% só na saúde. Isso. Né? Porque o limite constitucional, ele é pífio frente aos nossos desafios. Com relação à infraestrutura, por conta dos valores serem muito pequenos, a gente precisou organizar a casa, arrumar certidões, ter bons projetos, ter boas propostas, ter um bom técnico que vai lá para poder fazer essa Atender a captação. necessidade prometida de campanha, Sim. tapa-buraco e Sim. tudo mais. Hoje, além lá desse no compromisso. planejamento, nós temos o plano de governo do prefeito mapeado com todas as ações e eu mensalmente faço o controle disso. Tá. Eu Esse é o puxei cronograma isso que para... você Então, e perguntou. onde é que Puxei a isso gente pra tem secretaria. acesso a isso, por exemplo? Você tem uma determinada região. Vou chutar qualquer área, assim, vamos supor, Jardim Virgínia, ou qualquer balneário atlântico, qualquer coisa. Qualquer morador, qualquer investidor, qualquer construtor, ele pode chegar na prefeitura e falar o seguinte: a rua, como aconteceu recentemente com a Bandeirantes, por exemplo. Sim, A Bandeirantes foi pavimentada, é uma emenda parlamentar lá. ninguém sabia que a Bandeirantes ia ser pavimentada, né? Isso já está... Agora, as ruas que estão no entorno e outras coisas, existe já isso? Então, era isso que eu queria explicar. É assim, Zanetti, o planejamento urbano, ele é assim, um organismo vivo. O dia inteiro eu recebo demanda lá. É o muito dia dinâmico, inteiro. Ele é né? extremamente dinâmico. Quando a gente organizou a casa,
e a gente começou a receber indicação de emenda, porque até o deputado, para ajudar o município precisa dar condições para isso. Então, o município precisava ter as certidões em ordem, ter bons projetos, ter uma boa relação com o governo federal e o governo estadual. Por quê? Porque eles detêm de uma carteira financeira muito maior, com uma capacidade de investimentos muito maior que o município. Portanto, havia uma necessidade de nós captarmos esse recurso. E eu vou dizer a você, o Guarujá, quando eu assumi lá como diretora de convênios, tinha 18 convênios em andamento, do 38 com problema, eu tive que organizar um por um, prestar contas, fazer audiências lá no tribunal, arrumar a casa, para a gente poder captar novos. Hoje nós temos mais de 159 convênios. Caramba. Nós temos uma carteira Crescimento excelente. extremamente grande. O orçamento municipal, ele hoje está na casa de era 1.200 no ano passado. Nós tínhamos já captado, até o ano passado, mais de 600 milhões. Fora o orçamento normal. Fora o Não, orçamento. captado. Isso é captação. Captação. É captação. Metade quase do orçamento, da arrecadação do município. Espetacular. Então, assim, Tudo bem Os que números anteriores eram de quanto? não batia, Percentual. não 5, batia 10%? a casa, não batia a casa dos 10%. Caramba. Não batia. E aí, quando você me pergunta assim, Poliana, tem um planejamento para a Via? Eu quero chegar aí para poder te responder a pergunta. Nós fizemos um banco de dados lá na prefeitura, eu organizei com uma diretoria, elencamos um banco de dados das ruas, que é o que é mais sensível à infraestrutura urbana. E aí lá eu comecei a captar o que vinha de reclamação da rua, da ouvidoria, da Câmara Municipal, que ela faz muitas indicações. As indicações de vereador, isso. E quando uma demanda chegava, Boletim cidadão. o boletim cidadão que vem da ouvidoria. E aí a gente começou a organizar lá nesse banco de dados assim, olha, a rua X tem quantas reclamações? E aí elencamos por número de reclamações. Então eu tenho um banco de dados lá, rua X com muita reclamação, rua Y com menos. E a gente tem esse, vamos chamar assim, um norte. Eu tenho uma orientação. Porém, contudo, eu tenho deputados que fazem as indicações que eles são de regiões pontuais. Então, região lá do Perequê, que é o deputado X, o deputado Y, que disponibiliza recursos para a região da Astúrias, por exemplo. Na Baixada Santista. Não, mas tem de Mas eu outros tenho lados, né? captação, passa pelos vereadores. Os vereadores ajudam com os deputados leva deputados a que mesmo que captar. sejam de outras regiões. Exato. Isso. E aí, por exemplo, chegou lá da Rua Bandeirantes. Vou te falar desse caso em especial. É uma emenda do deputado André do Prado. O vereador Naldo, que é do Perequê, que conseguiu a emenda para pôr naquela região. E aí eu tenho que analisar se aquela rua que ele indicou, que ele fez campanha, que ele foi lá e prometeu, tem condições de receber a verba. Às vezes falta saneamento, por exemplo. Se tiver saneamento, eu não posso pôr. Que eu entendi que era no mínimo um quadrilátero da região e não uma rua específica. Não. Quando Às saía vezes esse planejamento. A gente trabalha, o melhor dos mundos, né, Carol? Era se a gente tivesse Então. um dinheiro livre, né? Um exemplo. Olha, Poliana, hoje Você tem um aqui, fundo. um Se fundo aplicaria onde você específico. quiser, e eu olha a vou necessidade. aplicar aonde tem necessidade. Exatamente. E Você não muitas ficar vezes não é. refém desse recurso extraordinário, que muitas vezes já vem com uma indicação. Não que não seja necessário, ele sempre vai estar sendo indicado para uma área que também é necessária. Por isso que Mas às muitas vezes não vezes- segue Não, a tô trazendo prioridade isso aí, de planejamento. Porque Mas essa entendeu? dúvida às vezes Que a chega pra cidade gente. planejou, do que a cidade Mas essa planejou. dúvida, às vezes, chega pra importante. gente, porque a pessoa fala o seguinte: pavimentou a Bandeirantes, por que não pavimentou, Exato. por exemplo, a Amazonas, a Mário de Almeida Pires, Que seria a Leonor lógico. da Silva Quadros, ou E- qualquer uma, que é o entorno todo. Fala, pô, Exato. ficou que é um risco de quadrilátero. pavimentação Que aqui, tecnicamente mas seria os lógico. fazer entornos não foram. Então, Então a pessoa fica esperando, será que vai Exato. sair? Será que não vai? O Isso deputado que eu não chega entendi. lá numa reunião com o prefeito, por exemplo, e fala assim: prefeito, eu vou te mandar 500 mil reais para o senhor fazer aí uma infraestrutura urbana, uma pavimentação. Beleza. A gente já pergunta, deputado, o senhor fez campanha em qual região? Qual é a área que o senhor se comprometeu a mandar a verba? Ah, lá no Santa Rosa. Tá bom. Eu quero que faça o canal X. Não. Mas muitas vezes a verba, quando vem, não é para aquela localidade da qual o deputado anunciou, porque ele faz uma emenda parlamentar
e tem um programa no governo federal que você destina a rubrica orçamentária. Um exemplo, eu tive um caso desse agora. O deputado queria porque queria que eu fizesse uma pavimentação, só que eu não posso, só posso usar em recursos hídricos, só posso recuperar canal, e ele quer que eu faça rua. Porque os programas, eles têm a caixinha muito específica. A gente fala de gavetinha. Foi o Aquela caso da gavetinha não macrodrenagem é... do Dom Pedro? Não é o caso. E aí a gente precisa explicar para o deputado, só que aí o deputado, olha o tamanho da encrenca que a gente entra, porque o deputado já foi lá, já tirou foto, já fez campanha, foi com o vereador, já falou que ia fazer. O deputado tá apanhando na rua. E não se atentou que aquele programa não paga exatamente aquilo que não ele... cabia aquilo que ele prometeu. Mas muitas vezes o deputado não é. Eles preparam do próprio deputado. Isso Não, a própria acontece, Silvio, mas assim, acontece por quê? Aonde tem a rubrica orçamentária, muitas vezes, que é onde ele pode mexer naquele dinheiro, às vezes findou aquele recurso. E aí ele tem a possibilidade de pegar de uma outra gavetinha, vamos chamar assim, um outro programa. E aí, quando ele vai nesse outro programa, ele acessa o outro programa para não deixar aquele cobertor, né, com os pés de fora, aí o dinheiro não dá. Não é para aquilo. Então, assim, o planejamento é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Uma pergunta. Como que o deputado federal que quer trazer a verba, ele sabe onde se encaixa nas necessidades do município? Como é que se faz esse porque é o que você está falando. Quem quer apresentar isso? São eles ou são vocês? Então, veja porque bem. senão você fica fazendo política com dinheiro sem objetivo. Então, Poliana, responda se quiser, tá? Senão a gente muda de assunto. Veja bem. A gente sabe que é político, tudo mais. O que a gente procura fazer? Eu organizei lá no planejamento também eu tenho várias células lá. Uhum. E uma das células, a gente pegou o plano de governo do prefeito, eu identifiquei aonde está faltando dinheiro para organizar e atender 100% do plano. E a gente fez ofícios aos deputados, todos os deputados federais e estaduais que tiveram voto no Guarujá e foi eleito, recebeu ofício do município de Guarujá. Então, eu tenho lá mais de 60 projetos, dos quais eu já indiquei para o deputado e falei assim, deputado, o senhor quer mandar alguma emenda para lá? Pode mandar para cá. Eu mandei 69 opções. E o resultado disso, você já teve ainda ou não? Já, Silvio. E foi bom? Posso responder? Não foi nada bom. Ainda não veio nenhuma indicação esse ano. Então, nós precisamos, teoricamente, como sociedade organizada, reclamar disso. Isso é um casamento interessante com a prefeitura. Passa lá que eu vou cobrar os deputados. Eu votei em você aí, amigo, você vai ficar Existe muitos ofícios que estão transitando para lá e para cá. Vira e mexe, eu vou para Brasília, bato lá na porta deles, vou lá no ministério e falo assim, ministério, qual o programa que você tem aí que está disponível e que eu consigo botar dinheiro? Porque muitas vezes a notícia, eu que estou na área, né, há bastante tempo, a gente sabe que você batendo na porta e fazendo olho no olho é diferente a conversa. E aí chegamos lá, entregamos para os deputados os 69 ofícios para cada um, ou seja, opção não falta. Falta vir o dinheiro. Vem o recurso, existe aí várias sinalizações de que os deputados farão as indicações, porque os deputados que assumiram essa gestão este ano, neste exercício, pegaram o orçamento do ano passado. Então, eles também não têm lastro financeiro para indicar. As indicações do orçamento deles, da indicação impositiva deles, é para o ano que vem. Esse ano a gente pega muito assim, deputado que não conseguiu efetivar no município X e aí sobra o dinheiro, a gente... Olha, por falta de opção e de pedido não é. Agora, tem aqui. E me diz uma coisa, isso não existia na cidade. Não. Porque não tinha essa organização de planejamento. Não existia. E normalmente isso não existe em um monte de municípios. Sim. Quer dizer, então isso é uma vantagem que o Guarujá pode ter. Não, já tem. Já tem. Agora, vocês, as duas, agora a gente está na brincadeira aqui. Vocês são contratadas ou vocês são funcionárias públicas de carreira? Não, nós somos comissionadas. Comissionada? Então eu vou falar o seguinte: o ano que vem nós vamos ter eleição. Senhores, pelo amor de Deus, não tire as duas, porque vocês vão poder fazer uma boa gestão com dinheiro. Sem dinheiro não vai. É engraçado, Silvio, que a gente está falando de planejamento aqui e a gente sempre enxerga no poder público a falta de planejamento. Né? Sim. Porque, na verdade, o planejamento ele dura 4 anos só, né? Esse é o grande problema da questão política. Né? Mas é isso que, eu puxei. Porque se nós pensarmos nisso,
O Guarujá vem vindo com um monte de crítica, porque sempre tem o pessoal do contra. Do senão, né? Senão é contra porque é contra. Quer dizer, então, hoje nós temos que fazer esse movimento político, porque é um movimento político de conscientização da população. Tá certo? Eu posso até não gostar do Suma, não estou falando que isso é verdade, hein, Suma? Não é verdade. Mas Dá outro exemplo. Dá outro exemplo. Não, Suma, não estou. Não, mas o que acontece? A continuidade é justamente isso. Hoje, aí eu vou até falar da organização da sociedade organizada. Nós temos um movimento Guarujá 2034, sim. O Suma permitiu que na verdade é ele mesmo que tinha que permitir, se fizesse ou não um conselho. Lógico que é um embrião ainda, mas ele já lançou isso. Claro que tem que ser incrementado, tem que dar continuidade para que a sociedade organizada, olha como é legal isso. Com todas essas informações que a Poliana está falando, se eu tenho uma sociedade organizada, quando ela vai no gabinete, ela vai levar, eu vou pegar o avião e falar, eu vou com você lá. Tá certo, meu amigo, eu votei em você, vou votar em um monte de deputado. Ou você votou no deputado, então você que vai lá. Quer dizer, porque isso é a organização de uma cidade. O poder público, que ele é constituído por cidadão, é isso que o pessoal esquece. O Suma, ele era um cidadão. Sim. Então, ele tem que trabalhar para a sociedade que elegeu. E ele fez, muita coisa a gente não sabia, eu acho que é importante esse público saber dessas informações. Sim, é um coração. O planejamento é o coração da prefeitura. Então, o ano que vem, movimento político, o candidato que tiver, ele tem que ter essa consciência. Onde eu vou buscar? Muito mais fácil, se está funcionando, por que eu vou mudar a máquina? Tá certo? Essa consciência política, e se for mudar, vai ter pressão da sociedade, porque está dando certo. Funcionou, teve competência. Quer dizer, então, acho que esse movimento é de cidadania. Nós, cidadãos, temos que ter essa consciência. E como que a gente faz? A gente se pergunta, mas como que eu consigo mexer nisso? A gente se sente incompetente. Não é. Se nós nos organizarmos, nós somos competentes. Sim. O que nós estamos fazendo aqui? Isso é uma organização da sociedade. Tá certo? Que estamos trazendo quem tem o problema, quem conhece. Ela falou o currículo dela, ela falou a origem que veio. Quer dizer, nós temos que pôr profissionais preparados dentro da administração pública. Quem fez a administração teoricamente, o prefeito deveria ser um técnico. Esse seria o ideal. Vocês fizeram a administração. E aí sim você tem um prefeito político. Por exemplo, no caso do departamento de vocês, excelente, montou a diretora, que a diretora está lá o dia a dia. Sim. Tá certo? Mas também precisa ter o lado político, onde você tem o secretário. Só que o secretário que nós temos, além do político, ele é técnico também. Melhor ainda, tá certo? Então, essa consciência técnica, quando os prefeitos forem, eles têm que ter essa consciência técnica. Não adianta eu ficar assentando politicamente. Sim. Não vai resolver e você vai fazer uma má administração. Tá aí um exemplo. Até eu queria acrescentar, desculpa, uma coisa assim, na verdade... Não tem desculpa aqui. Aqui a gente está no ponto e tem que entrar no meio. E eu falei para vocês, cortem os círculos da net. A gente não vai deixar eles falar. Tá jogada a bola. Não, mas você falou uma coisa assim, né? Da Poliana ou da Carol, mas é importante só frisar uma coisa. Quando a gente fala de planejamento, esse corpo técnico que foi montado, e aí até citei do concurso, porque a gente sabe que isso também influencia muito. Você falou assim, o planejamento é feito para 4 anos. Na verdade, o planejamento urbano, ele não funciona para 4 anos. Ele é curto, médio e longo prazo. Então, se você tiver uma interrupção, você vai jogar no lixo todo o trabalho que você fez. A gente começou, na verdade, a estruturar todos esses sistemas, e essa equipe concursada, sim, que é uma equipe grande que trabalha redondo. Tem um time, né? E todos os sistemas que a gente colocou, exatamente para... Não sei se esse é o termo correto, mas é assim... A prova de pessoas no sentido de não depender do Zezinho, do Guinho, do Luizinho. Se amanhã... Não perder a continuidade. Vocês estão preparando o time para não perder a continuidade. Exatamente. Muito legal. Eu já queria pegar até um gancho nisso, porque é o seguinte, a gente está falando da parte interior dos procedimentos e tudo isso. Agora, o que eu acho que é o que a população, digo não só do Guarujá, mas da Baixada Santista toda e talvez do estado todo,
esteja esperando, seriam duas coisas que estão aí no gatilho para serem deslanchadas, para acontecer, que é o caso, primeiro, do aeroporto, que parece que já é uma realidade, e o segundo caso, que é o sonho de todo mundo que já pisou nessas terras aqui, que é a ligação seca, né? Então, eu queria ver se elas conseguem dar alguma notícia que pode intensificar nossos ânimos, Deixa a gente em mais relação contente e alegre, a esses né? dois assuntos. Então, Poliana. eu vou Tanto comentar Poliana isso. como Carol. E posso só acrescentar a pergunta dele? Deve. Em cima dos convênios todos que vocês falaram, nos dê boas notícias, além do túnel e do aeroporto, quais outros Quais outros convênios estão aí? convênios que realmente vão sair realmente do papel? Depois eu vou perguntar e da vão ter extensão da Dom Pedro melhorias aí? também. Não, O que vai vou melhorar comentar. no Guarujá nos próximos anos? Aeroporto. Só quero finalizar aí, a gente contando um pouco do planejamento, só quero fechar com duas informações aí importantes. Quando nós estruturamos lá o planejamento, começamos a fazer a leitura da cidade, porque fizemos o mapeamento dos equipamentos, etc. e tal, eu senti muita falta de poder compartilhar todas as captações que o Guarujá estava fazendo para com a sociedade. E aí nós fizemos o quê? Criamos um mapeamento georreferenciado com um programa chamado Mãos à Obras, também idealizado pelo planejamento, por nós lá. E o Mãos à Obra, você consegue clicar, é um mapa, você tem vários pins no portal da prefeitura, você tem vários pins, que são aquelas bolinhas coloridinhas, você clica lá, aparece a foto da obra, o objeto que nós estamos fazendo, o valor do convênio, então você consegue acompanhar em tempo real, que está em execução, que está concluído. Eu só não coloco lá o que está em fase de convênio ainda, porque se tiver alteração, aí a gente vai ter mais problema para justificar. Mas o que está em execução e concluído está no portal. Criamos ali também lá, e está lá disponível, o bairro a bairro, que foi um raio-x da cidade inteira, aonde eu consigo identificar tudo que tem na cidade. Equipamento público, se tem drenagem, se tem coleta de lixo, qual é o público daquele bairro. E aí, quando eu falo para vocês planejamento, eu preciso ler a cidade. Como que eu ia propor uma alteração num plano diretor sem eu saber qual era a necessidade do que tinha e o que precisava? Onde eu tenho que desenvolver, onde eu tenho que trabalhar. E nós desenvolvemos lá no bairro a bairro os pontos fortes, os pontos fracos e os pontos de atenção. Sim. A partir daí, nós conseguimos compilar as informações mais sensíveis e as propostas que estão sendo feitas no novo plano, na revisão do plano diretor, tem um embasamento legal. Exatamente. Não foi porque nós acordamos, né, Carol, e assim, pô, olha, hoje nós vamos mudar tal coisa. Não é assim. Onde você vai precisar de renovação urbana, porque a gente já detectou. Aqui eu preciso de renovação urbana, Exato. Aqui eu tenho potencial para avançar, aqui falta muita infraestrutura, eu vou ter que, esperar um pouco mais. Esgoto, toda a parte Tudo que nós desenvolvemos no planejamento, tudo, bairro a bairro, mãos à obra, uso e ocupação das orlas das praias, o georreferenciamento das drenagens, iluminação, pavimentação, tudo está disponível no site da prefeitura. Nenhuma peça desenvolvida pelo planejamento está guardada só para mim. Então, não está. As línguas negras que eles têm na praia estão no planejamento. Estão no planejamento. Porque isso, nós somos uma região turística, nós não podemos... E eu vou te contar, Silvio, a gente eu estive no Rio de Janeiro visitando uma empresa que fez um processo de flotação dessa sujeira da água, por conta, no Rio também tinha muito isso, porque tem muito canal que escoa na praia. Isso. E aqui no Guarujá, a gente acha que é só esgoto, mas não é. A gente sabe disso. O sedimento que desce dos morros por conta das fortes chuvas ficam no leito desse canal. Tá. Quando chove demais, o que essa chuva faz? Ela arrasta essa essa sujeira para a praia. Fica verde. Aquele lodo, por isso dá aquela impressão feia. Até cheira, mas a água parada, até na casa da gente, num balde fica parado, acabou, né? Odor, claro. Então, o que nós fizemos? A ideia era conter no projeto, a contenção dessa sujeira, faz a flotação, a sujeira sobe e você só despeja na praia a água limpa. Só que o custo disso é bastante alto. E aí a gente tentou por outras, até por compensações ambientais, junto com o MP, a gente tentou fazer uma investidura Isso está dentro da verba, por exemplo,
do plano diretor de verticalização, que uma parte, 50%, e às vezes o pessoal não sabe disso, para infraestrutura, isso faz parte da infraestrutura? Poderia fazer, sim. Poderia Poderia fazer, fazer. Poderia sim. Ótimo. Poderia E sim. é o outro 50% que é muito importante, o pessoal não Habitação de sabe. interesse social. Isso. Então, nós estamos mexendo na área que interessa para o Guarujá. Sim, Todo sim. mundo reclama. Pô, favela, como que você desfavela? Primeiro, eu já falei isso, já foi até tema daqui de falar. Não adianta, se nós não botarmos 15 andares lá, não tem uma área, é uma ilha. Então, nós temos que pensar até a mudança Então, do Minha Casa Minha Vida, o sistema de habitação. pegando um gancho na sua fala e respondendo a pergunta do Zanetti, a gente não pode deixar acontecer que de fato vai acontecer o desenvolvimento na cidade de Guarujá, e Guarujá é a bola da vez. Isso é fato, não depende de mim, Real. não depende de nós, não depende do prefeito único exclusivamente, mas isso vai acontecer, ponto. Aeroporto, retroporto, expansão portuária, a ligação seca, isso vai acontecer. Sim. Porto, expansão portuária, a gente já está fazendo a desocupação das favelas, daquelas moradias em área de risco, que é as palafitas, e colocando em habitações construídas também com recurso da SPA. Então, já tem um direcionamento e essas áreas de expansão do porto vai acontecer. Claro. A parte do túnel, eu tenho acompanhado, faço parte do grupo de trabalho da SPA, toda terça-feira tem reunião para discutir, e isso, assim, o Pomini está e o ministro Márcio França estão engajadíssimos nesse propósito. E o Que no projeto começo está não tava, né? É, Não tava, havia uma só tinha uma- resistência, mas tinha uma assim, resistência política, né? política, mas acho Mas que para isso nós assim era bom, tá está dirigir, saneado, coisado, viu, Zanetti? Eu acho que está saneado, e eles estão... Eu acho que afinou também. A gente tem feito algumas discussões lá, já inclusive para a identificação dos canteiros de obra. Nós já estamos nessa fase da identificação dos canteiros de Vicente obras. Carvalho, Porque o mas projeto até ficou bem mais alinhado. Até mais adiantado que Guarujá- Na área das torres, né? Guarujá fez, junto com a diretoria de planejamento, da qual a Carol é a diretora, junto com o arquiteto André Vilas Boas, nós fizemos uma proposta para a SPA, identificando onde a gente queria que jogasse o trânsito pesado, que era para o fomento da área de retroporto. Por quê? Porque a gente não quer que esse túnel escoe lá nas avenidas das quais eu não tenho capacidade de receber um trânsito pesado. E jogar o ônus. E jogar o Pra ônus para o cidade. município. Não dá. Então, eu tive num não encontro faz na sentido. associação, você não teve lá, né? Na Associação dos Engenheiros. Você teve lá ou não? Não. Que o Aranha tanto encontro. foi Sim, pra ele fez falar- uma Ele apresentação. fez uma apresentação. E aí eu fiz um questionamento e falei, Aranha, eu sei que não está dentro, mas eu acho que é importante. Nós só estamos com o ônus aqui. Vocês estão com 2,5 bi em caixa? Para quê? Para botar em obra? Então, não. Por que vocês não colocam no orçamento de vocês, e o município também não cria isso, 10% desse 1,5 bilhão, 2 bilhões e meio, 10% para o Guarujá e 10% para Santos? Porque o estrago que vocês fazem, que vem de Goiás, Mato Grosso, do Brasil inteiro, descarrega aqui. Então, nós teríamos que brigar por uma verba extra, que nem o DAD, para recuperação ou melhorias de investimento. Essa porque proposta, Silvio, o município já fez. Já fez? O município, e foi o primeiro a entregar, porque quando Eu o não Santos sabia. viu, né, Carol? É isso. Quando o Santos viu na reunião que... Agora eu tenho que puxar a sardinha para minha equipe, porque ela Não. Pô, ótimo, legal. eu tenho muito orgulho. E assim, a gente também, né, precisa dar... Enaltecer. Aí. Pô, eu não dá um sabia, mérito. não sabia que vocês, se eu soubesse, eu tinha metralhado mais ainda. Guarujá foi o primeiro município, quando da criação do grupo de trabalho das reuniões, Guarujá foi o primeiro a protocolar. Tô brincando, hein, Aranha? Faça um bom trabalho pro Guarujá. A entregar a proposta de como a gente queria que esse túnel escoasse e não trouxesse o ônus para Vicente de Carvalho. Porque eu preciso ordenar, né? E é essa a nossa proposta. Tá. Inclusive, levar esse túnel para o desenvolvimento das áreas de retroporto. Que está sendo fomentado pela nova proposta no do plano diretor. Que são as marginais da própria Pessoaguera. A outra margem da pista. Combinado a tudo isso, também a construção da segunda fase da perimetral, Claro, que também vai conectar à proposta do túnel. Então, assim, e o são movimento várias, do aeroporto também. Como são que você vai fazer? várias ações que estão interligadas. Aí eu faço um parênteses, quando você comentou assim, poxa, a gente tem um monte de favela, isso e aquilo. Nós também pensamos no plano diretor que para esse crescimento todo acontecer no Guarujá, a gente vai precisar de mão de obra.
a gente tem que ser realista e não tem que, né, fazer de conta que não vai acontecer. A gente vai receber, sim, mão de obra de fora. E a gente também, a Secretaria de Desenvolvimento, nossa, já está trabalhando com a capacitação do nosso pessoal para que eles sejam empregados nessas obras. Mas a gente pode receber, sim, pessoas que vêm de fora. E para isso, para ordenar e eu não dar... não inchar as ocupações, né? Ou então, né, pegar favorecer... Um cadastro, até pegar um cadastro quem vem de fora para a gente saber... A gente está propondo o mercado popular nos corredores, que é na Demar de Barros e na Santos Dumont. Claro. São vertentes de crescimento. Por isso que eles falaram assim, vai ser um bom investimento para nós se tiver financiamento preparado. Porque o mercado popular, ele tem um público diferente da habitação de interesse social. Que é totalmente subsidiada pelo poder público. Mas que também não tem recurso suficiente até para fazer. Porque não tem como fazer com uma verba que não tem isenção tributária, não tem nada. Então... E aí a gente está, nesse plano diretor agora, está fazendo essa proposta do mercado popular nos corredores, porque tanto a Demar quanto o Santos Dumont são dotados de uma infraestrutura adequada, transporte coletivo, metropolitano, equipamentos que vão dar condições para isso. Então, daí quando alguém veio isso numa reunião, poxa, mas o que vocês vão fazer? Vai crescer tanta gente, vai morar onde? Nos mercados. A gente está fomentando, planejando para que a gente possa acolher essa demanda nas áreas do mercado. Aí eu queria fazer um parênteses, porque assim, Guarujá tem, sempre quando a gente vai falar desse tipo de proposta, é claro que surgem muitos questionamentos sempre nas orlas das praias, né? Guarujá é uma cidade turística, então você sempre tem um enfoque muito grande. Essa proposta que a gente está trazendo, ela não está olhando somente para essas áreas, está olhando também, mas a gente voltou os olhos para a cidade como um todo. Então, assim, o planejamento. Exatamente. Quando a gente fala de ter uma vertente de crescimento na Santos Dumont, a gente está falando de uma vertente de crescimento para todo o distrito de Vicente de Carvalho, porque Santos Dumont, ela corta Vicente de Carvalho, de fio a pavio. Vai ter um viaduto ali que vai correr tudo por cima. Exatamente. É a segunda fase da perimetral. Exatamente. E a vertente de crescimento da Demar de Barros, que já é um eixo, né? Isso, sim. Também vai trazer esse desenvolvimento para toda aquela região oeste, que hoje já tem uma condição de média densidade, não desenvolveu por uma série de questões, e a gente está tentando levar incentivo para desenvolver essa região também. Ótimo. Nós estamos agora com obras já em Vicente de Carvalho para poder receber o aeroporto. Primeira fase da pavimentação já está em andamento. Segunda fase já está em fase de licitação, ou seja, a gente já está preparando... As obras começam em 2024, né? Essa é do aeroporto dentro, que é a pista de taxiamento, cercamento e TPS. Essas que já estão em andamento são os acessos. Acesso ao aeroporto, que é pelo o viário, sistema viário externo. Nós devemos já ter voos em 2024. Lá. Sim. Eu acredito que sim. Porque assim, o cronograma de obras, Anete, é de 8 meses. A licitação, inclusive, era hoje, e aí nós recebemos um questionamento do tribunal, uma empresa não se sentiu confortável, e a gente suspendeu a licitação de hoje, deve ocorrer aí para os próximos dias, mas isso está fervendo, né? É um momento assim especial para Guarujá. Só para pegar essa abertura aqui que tá, porque muita gente não sabe, né? Porque, primeiro, muita gente não acredita. Primeira coisa, a maior parte de quem assistir esse podcast vai falar de novo. Lá vem aquela conversa de aeroporto, lá vem aquela conversa de túnel. Aí posta aquela reportagem de 1950 que saía na tribuna. Olha aqui o túnel que vai sair. Não era nascida começa assim, onde vem, mas a gente busca o arquivo. Aí, o que acontece? É importante. Pelo menos o que eu escutei falar, e isso não sei se vocês sabem me dizer se é verdade, que já iam ter os voos em 2024, inclusive com 3 pontos principais, que seriam Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, com voos de 72 passageiros, isso. Parece. Então, assim, 2 informações importantes. A partir do momento que a prefeitura fizer a licitação da pista, área de taxiamento, TPS e cercamento, em paralelo, a Infraero, que é a contratada da prefeitura, que é quem fez os projetos para essa obra, ela, em paralelo, vai pedir a homologação da pista. Porque só pode começar voo lá a partir da homologação da pista. Então,
A partir do momento que a gente startar, a Infraero vem junto e já faz essa documentação. Ela é bastante extensa, tem um caderno técnico lá que eu me arrepiei na hora que eu olhei, mas é perfeitamente possível. Eu já estive em Brasília na SAC por diversas vezes. Que tem pouso em 2024 lá. Mas é por isso eu tanto estou acreditando que eu estou te falando. A Infraero... Eu estou sentindo fé na tua firmeza. A Infraero... Botar o... A Infraero já passou isso mesmo. A Infraero, ela já está... Não, a Infraero já está conosco trabalhando faz tempo, passo, isso. Por conta de nós startarmos a obra e ela startar a homologação da pista. Exatamente por essa complexidade. Então você ela já quer ganhar uma tempo. passagem para o Rio em 2024? Quando você começar a vender, você pode. Nós vamos comemorar, a gente vai fazer os primeiros voos para Brasília, para Rio Antes de de Janeiro, você, eu tenho os agradecer. meus engenheiros lá, que eu coloquei o Rafael e o Diogo, que aqui eu agradeço, os dois que ficaram debruçadíssimos na análise do material, porque se não fosse eles, a gente não ia botar essa licitação para rodar, porque nós tivemos vários percalços aí no meio do caminho, os meninos foram ímpar na hora de resolver algumas soluções lá, então eles vão voar antes que você. Não, pode deixar todo mundo ganhar passagem. Tem o pessoal do interior de São José do Rio Preto, que vem da região de Barreiro, do Brasil inteiro, Bahia, onde que a gente tem até voos para isso, né? Sentir a firmeza que isso pode vir a acontecer em 2024, que é o que a gente está pescando por aí, que é o que vai acontecer. Só que inicialmente esses 3 locais seriam, acho que, o start inicial. É porque assim, em paralelo a tudo isso, né, a gente soltar a licitação, de dar condições para essa pista de fato acontecer, precisa vir a Infraero para poder... E eu, quando comento desse caderno técnico, é porque eu digo que a prefeitura sozinha não teria condições de politicamente amarrado com o governo federal e com o governo estadual, é muito mais fácil ter essa agilização, né? Sim, sem dúvida. Né? E olha, porque não está tendo briga contra isso, pelo menos parece. Não está. As equipes da Secretaria de Aviação Civil, no diretor Tiago lá e o Márcio Manfili, que tem me atendido, às vezes eu ligo, acho que eles vêm a Poliana, não vou atender mais, né? Porque eles ficam bem... Porque a gente é bem chato mesmo. A gente é demais. A gente é. E o resultado disso vocês estão vendo aí na rua. Tanta obra, mais de 160 convênios. E tudo meu CPF que fica vinculado nisso. Eu falei, Jesus amado, para de captar, Poliana. Mas não posso. Tem muita coisa ainda por fazer naquela cidade. Eu só queria fazer um testemunho. E a gente acompanhou todo esse trabalho, essa luta da prefeitura, de alguns deputados que ajudaram naquele momento, que eu acho que a gente tem que reconhecer. E, às vezes, política é política. A gente não faz política partidária aqui, né? Então, política a gente faz, mas partidária não. Mas eu acho que tem que lançar um alerta, porque sempre tem a oportunidade e esperto aquele que está tentando ser oportunista. Mas nós não podemos esquecer de 2 situações. A prefeitura, que deu um lance extraordinário quando fez o convênio e pôs a Infraero na parada. Isso foi um golpe de mestre que a prefeitura deu. E o apoio que tiveram da deputada federal também, que ela trabalhou, a Rosana Vale. Ela fez a indicação da emenda de bancada. Hoje eu começo a assistir algumas posições que como se fosse o rei da parada. Tá certo? Eu dou nome. O Paulo Alexandre, ele tá nessa daí. Não, mas a gente tem que esperar alguma coisa diferente. Legal, eu acho que o Paulo Alexandre faz um belo trabalho, mas quem fez isso foi o Walter Suma, eu vou falar em nome Walter Suma, porque é o prefeito. O prefeito tá certo? Cansa que tomou essa ação, tá certo? E a deputada federal Rosana Vale ajudou muito nisso. Muito nisso. Então, ela quem encabeçou, Silvio, lá eles têm nas reuniões de bancada, foi ela quem encabeçou para que a emenda de bancada, que é da bancada paulista, fosse destinada para essa finalidade dos recursos para o aeroporto. Então, a emenda de bancada foi extremamente importante para que desse um fomento aí, impulsionasse essa obra. Que legal. Não só essa obra, outras obras que estão tendo na Baixada, ela está sendo de uma importância fundamental. Ela teve no Pânico, ontem assisti boa parte do programa dela. Né? Então eu acho... E agora a nossa ligação seca?
Olha, agora só depende. Não gagueja. Não, é porque não depende de mim, única e exclusivamente. Então, porque o que depende de mim, você Não. tá vendo que tem de obra lá. Aí nós Só aí fala nós que estamos- depende, porque a gente sabe que isso aí é uma coisa de 50 anos que a gente está Mas falando. eu já te comentei, nós estamos discutindo até a implantação de canteiro de obra. Vai, Eu já te vai. comentei. O que acontece? O governo federal não tem dinheiro. Tá certo? Não tem dinheiro. O governo estadual tem dinheiro para fazer isso. Só que aí a gente tem que entender o Silvio, seguinte. deixa eu só fazer uma correção. Não. O governo federal tem um recurso, sim, inclusive a SPA Disponível? disponível, inclusive a SPA está com essa dotação reservada, porque a implantação vai ser feita pela SPA, e a SPA é do governo federal. Tá, É um braço do Ministério. mas eles querem usar os 2.800 para esse orçamento também ou não? Eu não posso garantir que eles vão gastar os 2 bi, mas eles têm parte do recurso do governo federal reservado para a implantação já dessa Mas a irrigação minha seca. luta para a região é isso. Santos tem que ficar com esse recurso portuário que a gente movimenta, 10% para Santos. Estou falando 10% porque quem vai saber são vocês. Sim. Eu falei uma verba de 10% para Santos e 10% para o Guarujá, para toda a infraestrutura do estrago que se faz e se faz mesmo. Do impacto urbano Você que tem uma isso ideia? gera. Eu peguei 2 caminhões bitrem na Rua das Saudades, depois do túnel, do lado do cemitério Vila Júlia. Como é que você tampa, como é que você segura isso? 2 bitrem na área de turismo. E não faz estrago? Faz estrago na cidade inteira, porque você tem o cara que tem um caminhão que mora por isso que na nós Vila fizemos, Júlia. é por isso que nós fizemos a proposta para a projeto, SPA, o isso. projeto já direcionando todo esse trânsito pesado para a área Tirando de da malha retroporto, urbana. tirando da malha urbana e jogando para a área de Pô, retroporto. elas têm resposta para tudo. Pô, Mas ela, a gente- ela chega aqui, Mas a gente quer pegar por Mas é debaixo para ver se... Gagueja pouco, gagueja pouco. Não tem Pô, essa não. essa mulher tá dando show na gente. A aqui. gente- Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Podcast bom é um podcast que passa rápido e que deixa a vontade de quero mais. Que legal. Ah, com certeza. Então, assim, a gente já está 1 hora aqui. Já. Parece Nossa. que, né? Passou de 1 hora já, né? Já. E a gente não tem tempo aqui, tá? É que... Eu ficaria. É Vai que ficar assim. a gente precisa ter também aqui uma média, mas assim, na verdade o que eu quero dizer é que o papo tá muito bom, e aí é sempre legal ficar com esse sentimento de quero mais, né? Então eu faço aqui o convite ao vivo aqui para vocês, A gente volta. vocês vão voltar aqui. Mas antes disso, vamos acabar do melhor jeito possível, né? Poliana e Carol, Guarujá está pronto para crescer. Sem dúvida nenhuma. Sim. E a leitura que a gente faz é que assim, nunca esteve tão preparado e tão bem planejado para tantas benfeitorias que vão acontecer, que já estão acontecendo, um desenvolvimento ordenado, com sustentabilidade. Os nossos olhares estão sim para a sustentabilidade da nossa cidade. Nós não podemos esquecer que nós moramos numa ilha e ela precisa se sustentar. A gente tem que estar antenado às mudanças climáticas, a gente tem olhado a isso, dispositivos das ODS estão linkadas na nossa proposta do novo plano diretor. Então, assim, eu tenho certeza que Guarujá tem um planejamento adequado e está se Sim. preparando para todo esse desenvolvimento. E aí a gente fala assim, né? Vocês falaram, né? Todo mundo deu risada aí que eu faço yoga e tal, mas tem um alinhamento do cosmos nesse momento. Porque assim, o que acontece? O Guarujá. Aí, ó. Não, mas porque, ó. Esse é um assunto que eu adoro. Eu faço o rei. Né? Sim. E Eu sou reikiana nível 3, Ah, hein, Silvio? Essa mesa tá boa, essa mesa tá boa. Nada. Então, não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, eu conheci uma argentina que Uhum. está no Guarujá, escolheu o Guarujá. Ela é de Bariloche, ela tem um nível internacional na área do rei, que ela viaja para tudo quanto é lugar, Alemanha, enfim. Está no Guarujá. Eu fiz meu reiki com uma hindu, hein? É? Uma mestre hindu. Então, faixa nasceu no preta. Japão. Você sabe que o reiki hoje de desenvolvimento é desde a época das pirâmides do Egito, Sim. na realidade. Então já existia, só que com outro. Aí o reiki, o japonês aqui, é por isso que é reiki, Uhum. né? Fez as duas ligações. E ela tá vindo, assumiu, e aí ela me falou o seguinte, até legal para fazer. Pô, eu gostaria de trazer um cara que é espetacular. E ele gosta muito de ir nas praias, foi para Cancún, tal, enfim.
você conseguiria mexer para trazer no Guarujá? Só que acontece que quando ele vem, ele traz 5 mil pessoas. E que fazem meditação. Então, não, cara, não, mas eu fala digo, que pode vir. Um lugar para a gente fazer esse tipo de situação, para receber, porque vem do mundo inteiro. Você imagina como vai dar. E esse como vai ser muito bem recebido pela rede hoteleira. Então, pelos restaurantes. Não, e ela sabe em que data que ela quer vir? Ela falou assim: olha que maravilha. Quando eu mando fotografia de maio, junho, julho, onde você está? Eu estou no Guarujá. Mas que Guarujá? Como é que está esse solzão todo? Isso? Não, aqui é o inverno. Não é possível esse inverno. Ela mostra na praia, na areia. Quer dizer, então ela falou, eu queria trazer. Eu falei, olha, melhor dos mundos. Essa época, a melhor época que a gente quer trazer turista aqui para a cidade. O que eu estava falando, assim, exatamente assim, quando eu falo do alinhamento, né, foi uma analogia, mas é porque muita coisa está convergindo para o Guarujá agora. Muita. Então, a gente tem aí o aeroporto de fato saindo, o túnel nunca esteve tão na boca do Gol. A gente tem uma revisão novo, né? Um novo plano diretor e uma nova lei de uso e ocupação. Fantástica, legal. Coincidindo com isso. Então, assim, você tem muita coisa favorável. Você tem muita coisa favorável. Então, de fato, Guarujá está com a faca e o queijo na mão. E a gente está nessa etapa agora, né? Vou até passar a palavra para a secretária finalizar, que a gente está num momento crucial de tomada de decisão agora para aprovação desse plano e dessa lei de uso, que é o que vai dar sustentabilidade para que todo esse crescimento se dê de forma ordenada, né? Para acomodar, né, Silvia? Quando a gente fez essa proposta do plano, a gente não pensou isso ontem. Nós estamos trabalhando isso há 2 anos. Isso. A gente leu a cidade, a gente já tem essas prospecções você fala acontecendo, que estão trabalhando né? se dedicando há 2 anos. E eu sempre contesto isso, porque é planejamento. Eles estão fazendo lá atrás. Porque só o fato de organizar, só o fato de organizar o poder municipal, isso já é um feito extraordinário. Quer dizer, que eu não assisti isso, não sei. A única coisa que a gente às vezes fala é o seguinte: que horas que vai ser que vocês vão conseguir automatizar todos os processos? Deve estar dentro do planejamento de vocês. Vou entrar com uma obra, eu já entro lá, digito, tal, tudo digitalizado, não tem... As nossas obras você já acompanha em tempo real. Não, então, você viu, então, é legal. Então já começou esse... particular, você está falando, né? A gente tem isso também. Para tirar a mão da coisa... Burocratização para não demorar tanto. Pô, parabéns, cara. Vocês estão... Olha, a gente... muito legal. Isso aí, bem legal, a gente sai... Bem legal. Encantado, né? Aliás, a gente que fica tão... E nós vamos combinar esse encontro de 5 mil, eu não tenho nada a ver com isso. Ela falou assim, tentaram levar para São Paulo, o cara desmarcou. Porque não sei que coisa... Silvio, olha o que a nossa rede hoteleira é enorme. Eu vou falar com o pessoal de hotel. Você não vai ter o ProRock lá, o ProRock lá, então vamos... A Silvia, vamos acionar a Silvia. Ela vai ficar mega feliz. Eu vou mexer nesse pauzinho aí. Vai precisar o apoio da prefeitura com a guarda... Perdão. Silvia está de vice ou está de presidente? Está de presidente. Mas tem aquele convention, o virou também, ela também... Legal. Meninas, olha, absolutamente encantado aqui com a participação de vocês, com a atuação de vocês. Eu acho que foi muito, muito bacana, né? É uma dupla boa, né? É uma dupla boa, né? Gostei da dupla. Não. As mulheres a Carol faz yoga. Eu jogo tênis quando consigo. Desde as... Como é que é? Simari? Não, mas você nunca mais fez prancha? Não. Saiu, abandonou. É Simone e Simara. Simone e Simara. As mulheres fazem... dupla que surgiu de Simone e Simara. Mas elas nunca... Vocês cantam, tá vendo? Quer terminar o podcast cantando? Não. Trouxe a música? Liga o som. Mas agora, oficialmente, Poliana, obrigado. Eu acho que a ideia de a gente bater esse papo aqui é justamente a gente levantar a bola mesmo na cidade. Eu tô contigo. Guarujá é a bola da vez. Sem dúvida. E vocês, assim, têm um mérito absurdo em cima disso. E eu acho que realmente é mérito. Mérito de vocês, mérito desse governo, né? Isso, com certeza. Poder fazer tudo isso que está acontecendo. A gente fica muito contente. A gente como sociedade, a gente que está desse lado aqui, né, que a gente desce a linha no poder público, né, não só do Guarujá, mas de tudo, né? A gente vê que
né? Tem solução, Zanetti. A coisa tem solução. E realmente tem a luz no final do túnel, né? E vocês estão de parabéns e obrigado, viu, Poliana? As mulheres fazendo a diferença, hein? Eu agradeço o convite. Obrigado, Zanetti. Obrigado, Silvio. Obrigado, Rogério. É super gostoso a gente poder ter um momento de descontração assim, Leveza, e poder contar um pouco das coisas boas que a gente faz. Porque nós também recebemos bastante paulada, né? Nossa Muita Senhora. crítica. Eu sempre brinco nas reuniões. Olha, vocês podem fazer críticas, sugestões e elogios. Todo mundo ri quando eu falo quando pode fazer elogio. Porque assim, tipo... Elogiar como, né? Elogiar o quê? Então, assim, é muito gostoso, é muito prazeroso. E eu falo que quando a gente faz a coisa com amor, fica muito mais leve, né? É isso aí. Então, É isso. eu agradeço e sempre que precisar, se você convidar, a gente volta. Com É certeza. isso aí. Fala em nome Obrigada. aqui, né, Silvio, da União dos Construtores do Guarujá. Na verdade, a ideia desta união é agregar, né? Sim. É caminhar juntos. Sem né? dúvida. E não dá para viver de uma forma diferente que não seja essa. Não dá. Né? Então, podem haver as diferenças. Claro, né? e devem. E devem, haver, né? e devem. Aí você Mas- sai da zona do conforto e cresce. Lógico, Devem. mas assim, o funil ele é um só. Né? O objetivo é o mesmo. Né? E aí contem sempre aqui também, né, com a nossa união, né, com o nosso Com setor certeza. da construção Com civil. certeza. Estará sempre pronto aqui para caminhar juntos também, tá bom? Obrigada. Carol, Obrigada. obrigado pela sua leveza. Carol. Faz yoga, Carol, faz yoga. Vou convidar a Carol aqui para abrir. Eu não você com estou você. fazendo yoga, mas eu faço yoga. Minha esposa Eu faz, acho minha filha. vai fazer yoga. É bom, é bom, é bom. Próxima vez arruma um puff. Então. Você Divã, faz no divã. Guarujá? Você mora no Guarujá? Moro no Você Guarujá. faz yoga no Guarujá? Agora eu tô começando a fazer lá na Casa Prana. Tá. Vou começar, lá na Guaíba. Tá. Mas é que eu já faço faz um tempo, então eu faço até sozinha mesmo. já Isso. tenho Você bastante pratica, tempo. meu, você é praticante. Eu vou né? colocar a Carol para dar aula de yoga no Guarujá. Vai Vai ficar mais, olha a ideia. Começar É isso na. Vamos planejar. É, Acho que é vai legal. Faça ser. assembleia de condomínio. Zanetti, obrigado pela participação. Mais uma vez, Rogério, obrigado. Vai ter cartaz hoje ou não? Vai ter cartaz. Não, porque a minha participação aqui da última vez foi meio criticada pela prefeitura. É mesmo? Né? Chegou lá, todo mundo de cara fechada e tal, né? E agora ela falou, as diferenças sempre existem. Elas sabem as diferenças em relação ao plano diretor, que a gente não tem. A gente vai voltar a discutir Sim. isso aí em um ambiente mais propício. Agora, hoje, o que a gente tem que dizer é o seguinte, Guarujá está em boas mãos nessa área de planejamento, né? Isso aí, não há dúvida da competência delas, vou chamar de meninas, né? Obrigada Dessa pelo dupla, que a gente sabe o que tem. Agora, o fato de você concordar com o que está saindo é uma coisa. Sim, Agora, claro. o que enche de esperança é você saber que boas coisas estão surgindo, que isso está na mão de pessoas competentes e que, para o Guarujá, eu acho que vai faltar, talvez, uma estratégia melhor de marketing, de você divulgar o que está sendo feito. Aquilo que vai falar, acabar com aquela história que Guarujá, como diz a Jovem Pan, vou lá, o pessoal tem que dar atenção para o morro do Guarujá como se fosse algum lugar, nada, lógico que não é nada contra morro, mas como se fosse o Morro do Borel, como se fosse alguma coisa. Essa peixe, Guarujá tem que tirar. Tem que tirar. Guarujá tem que voltar para o lugar que é dele, mas que muitas administrações trouxeram para baixo, né? Então eu acho que tudo que a gente tem que ser feito é de bom, tanto da parte da iniciativa privada como da iniciativa pública, acompanhado de uma estratégia de marketing, de divulgar Guarujá para o mundo novamente, né? E fomentar o positivo, né? As notícias positivas. É o que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento. Tentando. Né? Fomentando. Mais uma vez, muito Não. obrigado pelo convite. Imagina. Espero que não fique me chamando toda hora para não ter que ficar... Essa cadeira é sua, é cativa. Não, Então vou pedir para... Vou dar a cadeira. Vou pedir para arrumar a cadeira, porque ela não segura em Tá com o cima. nome a cadeira? Eu tenho que confessar, eu não costumo fazer isso, né? Mas o Zanetti faz, ele tá tranquilo, tudo mais. Graças a Deus, né? E graças ao trabalho. Mas a última vez que nós fomos almoçar, começou mais ou menos umas 2 horas da tarde, nós saímos 5h30, 6 horas do Caramba. almoço. Todos os compromissos que eu tinha à Almoço, tarde, os caras ligaram e falaram, pode desmarcar que não vai dar, não tem jeito, tal. E hoje vai ser onde? Vou fazer uma propaganda dos meus amigos. Olá. Pode ser no Anzol, Olá. pode ser no Grácia, Olá. pode ser no Penúltimo Gole, Ah. pode ser no Armazém,
Paquito não, que Mais fomos algum? lá. Não, Paquito também, meu Então, grande amigo, mas Paquito tá longe. Eu tô falando só da Aqui região mais ali. rápido, para você. Mas é um almoço mais E rápido hoje ou não? tudo na minha conta, Silvio Campilongo. Tranquilo. Olha, cada vez que eu pago um almoço, o meu dinheiro está vindo em dobro. Então eu estou adorando isso. Por isso que eu tô duro. Silvio Camargo, obrigado mais uma vez pela participação aqui. E agora, como eu falei no início, agora a coisa ficou séria. Ficou. Quando gravo o terceiro é porque... Olha, você Nós vamos conhece. até 1000 agora. Você é o profissional da área, eu não conheço, eu estou brincando agora. Até gosto não de me expor e estou fazendo isso pelo Guarujá, pela cidade, que eu acho que a gente tem que arregaçar a manga. E, pô, sensacional. As companhias boas cada vez melhorando mais. Eu acho que o bate-papo aqui foi bem esclarecedor. Eu acho que o importante é isso, a gente passar para a população isso, para todos que nos ouvem, e espalhar isso. O Guarujá é um sonho, cara. Não é pesadelo. O Guarujá, Operação Escudo, quando o pessoal, tá na Operação Escudo, pô, mas que coisa mais maravilhosa. Saindo do restaurante, eu vejo polícia aqui, eu saio, aí eu tirei assim o celular e falei, agora eu vou andar com o celular na mão. Ainda parou, aí você passa a polícia, você faz assim para a polícia, pô, os caras estão tá uma delícia. Tanto foi esse fim de semana que passou, o Guarujá lotado. As praias lotadas esse fim de semana com sol. Então, isso é positivo para a região, para Santos, Praia Grande. Eu acho que nós temos que ter isso. Bandido aqui não. Bandido aqui não cresce. Então, falar de morro, morro é lá no Rio de Janeiro, que é uma pena, que é uma cidade maravilhosa. Tinha que fazer a mesma operação. Quer dizer, só que aqui está tendo coragem. Das administrações públicas estão demonstrando realmente um trabalho espetacular. Tem que ser levantado. Secretário de Segurança, governador, prefeito, os nossos heróis, que é os caras que estão recebendo na frente, por isso que é o escudo, tá certo? Tivemos vítima, ninguém fala do policial Soldado que faleceu. Isso, a soldada que levou tiro de fuzil, pô, que é isso, o outro também levou outro soldado, quer dizer, então, isso que a gente tem que destacar, que nós temos que passar essa fase negra para a fase boa. E não adianta. Não faltou atitude, Silvio. Faltou atitude dos órgãos responsáveis. Nada. Os heróis estão aí. Seu tempo e é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu. Apesar da crítica que eles vêm sofrendo, a gente sabe de que ala que é. É isso aí. Mas por isso que a população federal. Por isso que quem manda é o povo. Se a gente faz pressão, tá certo, o pessoal recolhe, porque vocês não querem segurança, vocês querem roubo. Então fala que você quer roubo, pô. Então, por quê? Não vai votar em quem quer de roubo, quem é ladrão, quer dizer. Então, a gente tem que fazer isso. Então, isso foi um protesto. E agradecer a vocês a presença de vocês. Olha, Obrigada. só agora o Zanetti está aí, tá, meu amigo, adoro ele, para a gente almoçar sempre. Mas traz as mulheres. Vamos ver quem que vem agora no próximo. Você já tem alguma Já temos diretamente de Praia Grande. Pô, legal. Mulher? Pô, diretamente da Praia Grande. Que é isso, as mulheres. Não vou falar quem. Muito competente. É tua amiga? É tua amiga? É amiga do Zanetti. Muito competente. Tá não vejo sempre, mas muito competente. Da minha classe de engenharia, era uma das mais CDF, mais estudiosas. Era todo mundo atrás dela. A gente ficava lá no fundo e ela ficava quietinha na frente lá e falei, aí. Tá certo. Legal. As mulheres, gente, olha só. As mulheres fazendo a diferença, né? Sempre. Mais uma vez, obrigado a você, né, que nos acompanhou até aqui. Posso te fazer um pedido? Ajuda a gente aí, curta aí a gente, se inscreva no nosso canal, o canal da União dos Consultores do Guarujá, e acompanhe aqui, né, os nossos próximos programas e encontros que a gente está programando aqui, sempre coisa muito boa. Deixa eu agradecer aqui também a nossa técnica, o Beni aqui conosco também, né, aqui na nossa técnica, a Meilin com a gente aqui também, na assessoria aqui da nossa prefeitura, e agradecer mais uma vez a todos vocês, tá bom? Fique conosco. Beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Valeu.